Há aí também a questão no Supremo Tribunal Federal. A Mônica Bergamo até colocou isso também na coluna dela hoje, se a gente puder abrir aí. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a quebra dos sigilos também de Lulinha, o filho do presidente, por suspeitas nessas investigações dos desvios do INSS. Esse que é um dos maiores escândalos que a gente acompanhou nos últimos tempos, o roubo de aposentados e pensionistas, né? Que é algo absurdo. A decisão foi tomada em janeiro, essa decisão do André Mendonça, sob sigilo, atendendo a um pedido da própria Polícia Federal. A CPI, que apura as fraudes, também determinou ontem o acesso aos dados bancários e fiscais de Lulinha. E essa investigação da Polícia Federal aponta um possível vínculo do tal careca do INSS, apontado com o operador do esquema, com o Lulinha. Eles teriam outros tipos de negócio e por isso o nome de Lulinha acabou aparecendo aí em trocas de mensagens e tudo mais. O advogado de Lulinha, isso que está na coluna da Mônica Bergamo de hoje, se a gente puder abrir aqui, do jornal Folha de São Paulo, o advogado do Lulinha diz a André Mendonça que a quebra de sigilo foi desnecessária. E coloca dados à disposição. Bom, vamos lá, a rainha está conosco, então eu quero ouvir da boca dela. O que o advogado falou a respeito disso? É desnecessária a quebra de sigilo? Eles estavam muito contrariados de não ter a menor noção de que tinha tido essa quebra de sigilo. Quer dizer, a gente está vendo, você vê que o Lula tem que lidar com a Polícia Federal e com o Congresso nessa questão do filho dele, né? A Polícia Federal pediu a quebra de sigilo, eles não sabiam. Tanto que o advogado disse, soubesse antes, teria se antecipado e oferecido esse sigilo. Agora, é aquela questão, né, Fabiola? Família de presidente da República ou de primeiro-ministro, né, do dirigente de qualquer país, é questão de Estado. É questão de Estado. Em democracia, mais ainda, porque está tudo aí livre, a imprensa pode falar, o Congresso pode investigar. Então, é questão de Estado. Então, não é assim, o filho dele faz, etc. Bom, é a vida privada do filho dele. Não. Michelle Bachelet teve problemas sérios no governo dela porque o filho conseguiu um empréstimo num banco, um empréstimo privilegiado. O Biden sofreu desgaste por questões do filho dele internacionais. Então, o Lula sofre novamente um desgaste conectado à família. Então, é muito triste, né, ver assim que a história, quer dizer, que há um descuido, que eles não conseguem fazer uma triagem sobre os personagens com quem vão conviver, que negócios vão fazer. Porque o Fábio Luiz, que é o filho do Lula, a gente chama de Lulinha, é ruim chamar de Lulinha, mas é porque senão fica... Como é que você faz? Mas Ninguém vai identificar. Chamam ele, né? Ele é conhecido como Lulinha. O Fábio chamou ele. Mas ele, claro que tem que fazer negócios, ele tem que ter a vida dele, mas ele tem que ter um cuidado redobrado, porque o fato é que ele é filho do presidente da República. Ele não é filho do presidente da República só, ele é filho do Lula, né? Que foi presidente 3 vezes, que é um personagem histórico mais importante do século, é o pai dele, né? Então, ele realmente eles teriam que fazer uma triagem. E agora vai ter que dar as explicações que ainda não deu e que, querendo ou não, vai ter que dar. Eu me recordo quando o Lula estava fora do governo e começou a história de que ele tinha aquele apartamento no Guarujá, muito antes da Lava Jato. E a assessoria dele falava, não, são coisas privadas. O Lula não é mais presidente, ele não deve nenhuma satisfação sobre esse apartamento. Ele não deu a explicação, alguém deu a explicação por ele. E quando ele foi dar a explicação, ninguém nem acreditou mais. Então, aquele apartamento virou a coisa mais importante da República em determinado momento. E talvez ele tivesse conseguido abortar toda aquela história antes se ele tivesse explicado, né? Porque tem aquela história de que ele não queria um apartamento no Guarujá, porque ele não ia ter como ir na praia. Por que não falou isso 4 anos antes, né? Por que só falou quando já ninguém conseguia mais nem escutar de tanto ruído que tinha em torno dessa história? Então, eu acho que o filho do presidente poderia dar essas explicações e, se não quer dar essas explicações, será obrigado a dar essas explicações em algum momento diante da Polícia Federal. Então... Já está sendo muito utilizado isso, né? O próprio Lula não falou desde que isso aconteceu, né? Não teve, e eu acho que nem sei se vai falar, a não ser numa entrevista, não vai pegar para falar a respeito disso, colocar uma nota, não sei se tem alguma possibilidade disso, mas a última vez que ele falou a respeito do filho foi numa entrevista a Daniela Lima, aqui no UOL. Vamos até ouvi-lo.
E qual é a orientação do governo? Investigue o que tiver que investigar. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Ele não está se defendendo. Esse é o Ele ponto. não veio a público falar o que é exatamente o negócio que ele tinha com o... E aí, o Lula fala isso e ele não conclui o que o filho respondeu, né? Ele só falou o que ele falou pro filho. Agora, o que o filho respondeu a ele não falou, né? Não. Olha no meu olho aqui e fala, né? Se você se explique. Só você sabe qual é a verdade. E o Lula aí, nesse ponto, não saiu em defesa dele, né? Ele poderia ter feito outra frase. Vamos lá, Josias. Pegando essa repercussão aí, a defesa do Lulinha diz que é desnecessário a quebra de sigilo. É desnecessária? Não, é mais do que necessário, né, Fabíola? Agora, impressiona muito o comportamento do governo, da bancada governista no Congresso, num jogo em que o filho do presidente da República tropeça em suspeitas de corrupção, o time do governo já entra em campo como derrotado. Resta administrar o placar, para perder por pequena margem. Mas o Palácio do Planalto e a bancada governista fizeram vários gols, e todos contra. É impressionante. Veja essa movimentação na CPI do INSS para derrubar a decisão que resultou na quebra do sigilo do Lulinha. A CPI choveu no molhado, porque o ministro André Mendonça, a pedido da Polícia Federal, já tinha quebrado o sigilo em janeiro, no mês passado. Então, por que essa guerra do governo para derrubar, vai ao Alcolumbre, não, vamos derrubar essa decisão? Ora, se o sigilo já está quebrado, essa movimentação da bancada governista, essa irritação do PT, a própria Gleisi Hoffmann disse que a votação foi um golpe, isso mostra um receio de expor os dados do Lulinha, que não orna com as palavras do presidente da República. Olha, é para investigar. Se ele tem alguma responsabilidade, acabamos de ver a palavra do Lula. E aí vem a defesa do Lulinha. Não, mas por que quebrar o sigilo? Vai lá no Supremo e diz, não, ele está à disposição. Conversa mole. O governo está tentando obstruir a investigação do Lulinha desde o ano passado. Em dezembro houve uma votação na CPI, essa CPI sobre o roubo contra os aposentados. Estava lá um pedido para convocar o Lulinha. Ora, se ele quisesse explicar, o governo não teria quebrado lanças na CPI para derrubar, e derrubaram por 12 votos. Aliás, 19 votos contra 12. Ontem dormiram no ponto e deixaram quebrar o sigilo do Lulinha. E aí fica essa guerra para derrubar algo que já está consolidado, já está consumado por decisão do Supremo, a pedido da Polícia Federal. Então, Fabíola, realmente essa movimentação potencializa a percepção da opinião pública de que o governo tem algo a esconder. Aí o presidente tinha declarado, essa entrevista que ele deu à Daniela Lima, foi agora nesse mês, no início do mês, 5 de fevereiro. E ele não deu nenhuma declaração do tipo, olha, eu conversei com meu filho. Não há hipótese de envolvimento dele nessa confusão. Então podem fazer o que bem entender, não vão descobrir nada. Ele diz, não, olhei no olho do meu filho e diz para ele, se tiver alguma coisa vai pagar, se não tiver que se defenda. Ele não colocou a mão no fogo pelo filho. Então, a favor do Lula, nesse momento, pesa o fato de que a Polícia Federal está agindo com autonomia, tanto que pediu a quebra do sigilo do Lulinha no Supremo. Agora, contra o Lula, pesam as evidências de que a corrupção entrou definitivamente na agenda eleitoral de 2026 e, nesse contexto, perde completamente a relevância do discurso do Lula, segundo o qual o governo dele está realizando uma caça aos magnatas da corrupção, no escândalo do Master, no cerco ao crime organizado que foi iniciado na Operação Carbono Oculto, e atenua-se também os efeitos dessa alegação de que o roubo bilionário das aposentadorias, que começou sob o Bolsonaro, só veio à luz graças às investigações que foram deflagradas agora no governo Lula. Numa ótica, Fabíola, estritamente política,
prevalece a percepção, que é confirmada pelas pesquisas, de que o eleitorado tende a atribuir maior responsabilidade pelos escândalos ao governante de plantão. Então, no instante aí que o Flávio Bolsonaro está se solidificando como a opção da direita, aquela memória do antipetismo que impulsionou a vitória do Bolsonaro, hoje preso na Papudinha, lá em 2018, ela ressurge, essa memória ressurge no Palácio do Planalto ali como uma alma penada. E a quebra dos sigilos do Lulinha é um espinho no pé do Lula, não há dúvida disso. E o governo joga muito mal, como disse, fez vários gols, Fabiola, nessa matéria. E todos eles contra. Impressiona o amadorismo. E não deveria ser assim, né? O governo devia estar preparado para lidar com essa realidade, porque sabe que isso ia aparecer, né? Está lá, o nome do Lulinha está frequentando aí os subúrbios desse escândalo do INSS como arroz de festa. Já foi mencionado em depoimentos, tem lá gravações que a polícia recolheu, a amizade dele com uma milionária de São Paulo, e que seria o elo dele com o careca do INSS. Quer dizer, o governo estava careca de saber, Fabíola, que esse assunto surgiria no noticiário. Aliás, esse é um ponto importante, Mônica. A Mônica soltou já várias colunas falando sobre essa história do filho do presidente, o que apareceu na Polícia Federal ou não, a relação dele com essa milionária que até o Josias falou. O que tem de concreto, hein, Mônica? Porque, claro, tem o uso político, né? O nome do presidente no caso do INSS. Essa fica sendo a manchete, isso é usado politicamente, viraliza. Mas o que tem de concreto do envolvimento do filho do presidente Lula com o escândalo do INSS? Tem alguma coisa, Mônica? Olha só, o que tem é que ele tinha negócios com o Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o conhecido como careca do INSS, e é isso. E é muito amigo da Roberta Luxinger, eu não consigo nunca falar o nome dela, que é aquela milionária que também estaria... É muito amiga do filho do presidente, muito amiga da nora do presidente, viaja com eles e estaria fazendo esse negócio também. Então, eu acho que está faltando aí, Fabiola, é explicar o que eram esses negócios, que viagens foram essas. Ah, mas é um negócio privado, eu não vou explicar, porque é um negócio privado. Não devo. Não deve, então deixa rolando o noticiário do jeito que for. Ficam muitas as suspeitas. Tem uma reportagem que saiu há pouco tempo, na Folha, que eu apurei também, a polícia está investigando um pagamento de R$300 mil que foi feito pelo careca do INSS para ela, para a Roberta, né? E ela teria recebido R$1,5 milhão do lobista, do careca do ABC, e em uma mensagem apreendida pela Polícia Federal, ele pede ao operador que faça esse pagamento para ela e diz assim, ó, o operador pergunta quem seria o destinatário desse dinheiro, pago a ela. E o careca do INSS responde, seria para o filho do rapaz. Então, aí começa toda uma coisa. Quem é filho do rapaz? Entendeu? E fica toda uma suspeita. O fato é que ele tem uma ligação com o careca do INSS. Ele tem que explicar qual é essa ligação. Não adianta ele falar, é um negócio privado, não vou explicar e tal, porque, não, mas agora vamos apresentar os dados ao Supremo. Eu acho que ele deveria dar uma entrevista mesmo, ou fazer uma nota bem explicativa, porque não adianta que ele fingir que não está acontecendo o que está acontecendo. O careca do INSS, ele é o personagem central do escândalo e o filho do presidente da República tem uma ligação forte com ele. Qual é essa ligação? Ela é correta? Ele não sabia, não tinha a menor ideia? Não é obrigado a ter ideia de que essa pessoa estava envolvida numa falcatrua, mas tem que dar melhores explicações, que eu acho que ainda não foram, de fato, dadas. Então, o que tem de concreto é essa ligação dele com ele. O que era? Por que ela existia? Está faltando essa explicação. E aí vai virando investigação, vai virando quebra de sigilo, vai virando uma bola de neve, né? E, de fato, chamou atenção... O que está sendo investigado... Deixa só a Mônica concluir, de fato. De fato chamou atenção o Lula não defendê-lo. Eu me recordo que em 2006 o Lula era candidato à reeleição e eu fui entrevistá-lo no Palácio da Alvorada, com a Folha de São Paulo, a equipe da Folha, uma sabatina com todos os candidatos, e a gente perguntou e ele falou, eu não tenho culpa. Naquela época também já tinham negócios do Fábio Luiz, com a Game Corp, com televisão e tudo, e o Lula falou, eu não tenho culpa se o meu filho é o Ronaldinho. Se ele é um craque, né? E ele defendeu muito o filho. Eu me recordo até que eu falei, o craque é o senhor, né? Quer dizer, a grande figura é o senhor, né? Sim. Seu filho é o seu filho, é o filho do Ronaldo, né? Não é o Ronaldo. Mas ele defendeu muito e dessa vez chamou atenção porque, de fato, ele não fez a defesa, né?
Ele falou, se tiver, vai pagar. Se tiver... E ele falou mais de uma vez isso. Se tiver filho meu no meio, vai ter que pagar. Então, ele tem que sentar e dar explicações, é o que eu acho. Vai lá, Josias, você está falando da investigação. Primeiro, Fabíola, uma coisa é quebrar sigilo do Lulinha num jogo político, numa CPI. Outra coisa é a Polícia Federal requisitar formalmente ao relator deste caso no Supremo a quebra de sigilo do filho do presidente. A polícia não pediria, não houvesse no inquérito alguma suspeição, que pode se confirmar ou não, mas ele está sendo investigado. Como o processo, o inquérito corre em sigilo, ninguém obteve ainda uma evidência sobre a solidez da denúncia, mas o que se investiga é uma suspeita de que o filho do presidente, o Lulinha, ele tenha atuado em favor, fazendo um lobby em favor de uma empresa desse careca do INSS, uma empresa chamada World Cannabis, para conseguir vender medicamentos feitos à base ali de canabidiol ao Ministério da Saúde. Então, ele estaria fazendo um lobby dentro do governo do pai dele em favor de um empresário que está enroladíssimo aí como operador de um esquema que realizou um assalto bilionário contra os aposentados, né? E aí tem lá depoimentos que mencionam um repasse, tem uma mensagem que fala de um repasse de R$300 mil que teria migrado de contas de um operador do careca do INSS para o Lulinha, por intermédio dessa empresária amiga. E há outro depoimento que fala numa mesada de R$300 mil do careca do MST do INSS, para o Lulinha. Então, a suspeita existe, as menções ao nome do filho do presidente, elas estão ali como arroz de festa no inquérito, e a Polícia Federal formalmente pediu e obteve a autorização do Supremo para quebrar o sigilo do filho do presidente. Nesse contexto, Fabíola, ainda que não se descubra nada que incrimine o Lulinha, ou que resulte em algum tipo de sanção criminal contra ele, politicamente, o governo já perdeu. Essa batalha está perdida, porque a oposição já está faturando, a oposição que tinha contas a ajustar, porque esse escândalo nasceu no governo do Bolsonaro, esse escândalo, esse assalto contra os aposentados. A oposição agora só fala em Lulinha, o governo está na defensiva, tentando anular uma quebra de sigilo na CPI, que choveu no molhado, porque já estava decidido pelo Supremo. Então, como disse Fabíola, o governo está perdendo e, podendo perder de pouco, capricha na goleada e faz gols contra, né? E o presidente contribui para eletrificar o ambiente quando ele, ao se pronunciar, e não foi uma vez, foram pelo menos 3 vezes, ele, em todas as manifestações, ele se abstém de defender o filho. Ele simplesmente diz, se tiver culpa, tem que pagar. Então, ele não leva a mão ao fogo pelo filho. É como se ele farejasse o perigo que está embutido nesse inquérito. Então, realmente, está perdendo de goleada, Fabíola, o governo. Esse ponto, né, Ronilson, que eu acho que é importante, que tanto a Mônica quanto o Josias destacaram, né? A não defesa do filho. A não defesa, a ênfase do presidente em defender o filho. E é engraçado, porque assim, o tempo urge. A cada momento que ele se recusa, o Lulinha se recusa a explicar, oferecer explicações, como a Mônica falou, solta uma nota, detalha, né, se expõe, oferece a quebra do sigilo. A cada momento em que ele recusa fazer isso, ele vai sacrificando o próprio Lula. Essa coisa de transitar entre o que é uma questão que pode não ser ética, mas não é crime. Para o filho do presidente da República, essa linha ela é muito tênue. Ele tem que, é óbvio que ele parte do pressuposto, mesmo que ele não use a influência já está dada. Ele não é visto da mesma forma. Ele não vai ser visto da mesma forma em nenhum negócio, nenhuma relação. Nem se ele se hospedar num hotel, a possibilidade dele ganhar uma suíte de graça, ele pode ter porque ele é o filho do presidente. Então, você parte desse pressuposto. Então, a cada dia que passa e não oferece explicações, como se fossem negócios privados,
Desculpa, os detalhes dos negócios podem ser privados, mas as suas redes de relações, elas não são, porque você é filho de quem você é filho. E é isso, nós estamos aqui falando coisas que vão transitando entre a especulação, pura e simplesmente porque a pessoa envolvida num escândalo não verbaliza em detalhes a natureza e a profundidade dessa relação. Nossa, que difícil isso, né? Vamos acompanhar, vamos ver se vai vir alguma declaração do presidente Lula, mas a última que nós temos é essa que a gente tocou, que foi na entrevista com a Dani Lima. Aliás, o Lulinha não estava no camarote lá, a Mônica, ela ia vir para contar o babado do camarote da Janja com a filha do presidente Lula. Ele não estava, o Lulinha, no camarote? Não, o Lulinha não estava no camarote. Quem entrou... Você está falando de quando a Janja expulsou a filha do Lula. A filha do presidente do camarote, né? Da Prefeitura do Rio de Janeiro, em meio a Você sabe que parece... Ai, olha a fofoca, né? A Mônica é uma fofoqueira. Não, você não é fofoqueira. Você é nossa colunista. Não é bem informado. O Josias não é tão fofoqueira até o capítulo 2, né? Assim, então... Mas essa nota que a gente publicou na Folha de São Paulo, ela deu uma repercussão em Portugal. Fizeram artigos falando... O que parece uma simples desavença familiar diz muito sobre as disputas de poder no espaço próximo do presidente da República, né? Então, a primeira-dama, ela não apenas expulsou a filha dele, sob as vistas dele, do camarote, como ela impediu a entrada de ministros. Teve uma saia justíssima nesse dia, Fabiola, porque... Tá aí, ó, a coluna, você bombou demais isso aí. Janja expulsa a filha de Lula da sala do Sambódromo e veta a entrada de ministros. Sim, ela falou, você tem que sair, dar um beijo e ir embora. E ela falou, não, eu sou filha. Eu quero... Ela não falou, sou filha, ela falou, quero falar com meu pai, vou falar com meu pai, e ponto. E a Janja, não, sai. Abriu a porta, sai, criou aquela situação na frente do Alckmin, você consegue imaginar a cara do Alckmin. Mas o fato é que... E a do Alckmin, aquela carinha dela? Eles fingem que não estão vendo, você não conhece? Eles ficam assim, olha pro céu. Pega o celular. Aliás, tem um episódio... É que se eu começar a contar a história aqui, eu vou ficar... Eu adoro! Mas ela... estava dentro do camarote, precisava até pegar o nome inteiro dele, o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio, que é muito amigo da Janja. E ele ficava lá, descia com o Lula para as escolas, subia, e a ministra fora. A Margareth Menezes fora, porque a Janja estava com uma pinimba com ela no dia. Onde é que nós estamos, né, o Fabiola? Realmente. Então, agora a coisa tá... Porque ela estava de férias. É o Márcio Tavares dos Santos. Quando eu fui apurar a história da Margareth, que foi o que chegou para mim, uma questão política, eu me deparei com essa história também. Não, ela não só impediu a entrada de ministros, ela expulsou a própria filha do presidente da República. Então, é isso. O Lula, claro, ele é o pai, eles são muito próximos, os filhos todos dele, mas... De novo, quem tem madrasta sabe. Você tem madrasta, Mônica? Mais de uma. mas eu me dou bem com elas, tá? Gente, tá muito bom isso aqui. Inclusive, meu pai já faleceu e tal, e eu me dou muito bem com elas. Mas quem tem madrasta sabe, ou mesmo quem tem avó, mãe, sabe que a casa sempre é uma questão cultural brasileira. A casa é da mulher. Sempre. Né? Sempre é da mulher. Então, seu pai casa, a casa é dele, mas é da mulher dele. Ela é que manda, você tem que pedir licença pra entrar. E ela não é a sua mãe. Ela não é a sua mãe. Então, assim, eu me lembro da casa da minha avó. Era a casa da minha avó, era a casa dela. Né? Nós éramos netas dela, então era o segundo casamento do meu avô, a gente tinha muita liberdade. Os netos que eram do primeiro casamento do meu avô já não tinham a mesma liberdade. É assim, né? Embora fosse o mesmo avô. O pessoal falou assim, o que é? O All News hoje virou uma fofocaiada? Estamos adorando, desculpa aí. Vamos para as notícias do dia, Josias de Souza. Eu me distraio aqui com esse estúdio desse jeito. Você trouxe uma notícia antiga e a gente está comentando. Não, maravilhoso. Não só para a gente amarrar a história do sigilo do filho do presidente Lula, falamos aqui sobre a repercussão, a não defesa do Lula. Essa tentativa de eles tentarem frear, mas como a gente já deu aqui, no Supremo Tribunal Federal eles vão ter acesso a isso, né? Não vai ter, mesmo que o Congresso eles consigam derrubar, mas eles vão conseguir derrubar isso lá na CPI, vão, Mônica? Tem sigilo? O problema é o seguinte, o juiz tem razão quando ele fala o seguinte, o André Mendonça já quebrou esse sigilo, isso não dá para derrubar.
Porém, eu acho que tem uma diferença que é a seguinte, uma coisa é o sigilo que a Polícia Federal vai enviar lá para André Mendonça, para o juiz. Outra coisa é esse sigilo cair na mão da CPI. O que o presidente da CPI Não falou... vai ter sigilo para... Ô, Fabíola, eu e o Josias já cobrimos várias CPIs. Eu lembro de uma CPI, que era a CPI dos precatórios, o jornalista... Era sigilo. Dizia, se você lembra disso, ele era o chefe da sucursal. Sigilo. Todo mundo ia para o subsolo lá, um batalhão de repórter com os senadores tirando xerox do sigilo, lembra disso? É assim que funciona. É assim que funciona. Mas se esse sigilo cair na CPI, esquece sigilo. Nós vamos saber o pão na padaria que o Lulinha comprou. Que o Lulinha comprou.